escrito por Mauro Gonçalves da Rocha, a origem e a expansão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da região de Caratinga nas décadas de 1930 e 1940. Editorial. Sumário. Prefácio, resumo, abstract, introdução, a chegada do protestantismo ao Brasil, a experiência pentecostal dos norte-americanos aos brasileiros, a mudança do nome Missão da Fé Apostólica para a denominação de Assembleia de Deus, a fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Caratinga, pesquisa realizada no arquivo das atas das reuniões da Assembleia de Deus de Caratinga, pesquisa realizada no livro de registro de membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Caratinga, entrevistas, conclusão e anexos. A chegada do protestantismo ao Brasil. De acordo com Brandt, 2006, já no início da colonização brasileira, foram realizadas algumas tentativas de implantar no Brasil os pensamentos do movimento protestante, surgido na Europa no século XVI, momento em que protestantes franceses chegaram ao Rio de Janeiro e João Calvino enviou pastores que, com pensamentos calvinistas, puderam celebrar o primeiro culto evangélico no Brasil. Entretanto, não foram bem-vindos à nossa pátria, sendo alguns expulsos e outros assassinados. A primeira tentativa de semear o evangelho em solo tupiniquim ocorreu em 1555, enquanto a reforma protestante era desencadeada na Europa. Protestantes franceses tentaram se estabelecer no Rio de Janeiro. João Calvino enviou da Suíça pastores para acompanharem a expedição, os quais celebraram o primeiro culto evangélico em solo brasileiro. Mas desse grupo, uns foram expulsos do país e outros foram assassinados. Brandt, 2006. Em meados do século XIX, com a chegada da família real no Brasil, foram abertos os portos brasileiros às nações amigas, o que favoreceu a movimentação de vários tipos de pessoas nestes portos, facilitando a entrada de gente de diferentes nacionalidades e religiões. Dentre as pessoas que se movimentavam nos portos brasileiros, destacavam-se os marinheiros evangélicos provenientes de nações como Estados Unidos da América e Inglaterra, onde as religiões predominantes eram protestantes. Ainda, segundo Brandt, 2006, em 1810, o governo português foi convencido a permitir certa liberdade aos católicos no Brasil. E em 1822, ano da independência do Brasil, os evangélicos, ou seja, os anglicanos, construíram sua primeira capela no Rio de Janeiro. Só após a independência do Brasil, alemães e suíços luteranos iniciaram suas instalações por aqui e, em 1827, fundaram uma sociedade evangélica no Brasil, porém proibidos de pregarem suas filosofias religiosas ao povo brasileiro. Em 1808, as portas começaram a se abrir,
Primeiro, porque a coroa portuguesa abriu os portos brasileiros às nações amigas, permitindo que marinheiros evangélicos ingleses e norte-americanos circulassem pelo litoral. Segundo, no mesmo ano, imigrantes de qualquer nacionalidade e religião passaram a ser aceitos. Em 1810, o governo inglês convenceu Portugal a permitir uma limitada liberdade aos não católicos. Em 1822, os anglicanos construíram sua primeira capela no Rio de Janeiro, apesar dos protestos de alguns. Após a independência, alemães e suíços luteranos começaram a se instalar no Brasil. Fundaram uma sociedade evangélica no Rio de Janeiro em 1827, mas sem pregarem o evangelho aos brasileiros, restringindo-se aos membros de suas colônias. Brandt, 2006. Em 1851, no reinado de Dom Pedro II, o protestantismo se encontrou com mais liberdade e consolidação no Brasil, sendo pregado aos brasileiros através do capelão da Igreja Presbiteriana James Corey Fletcher, o qual era muito procurado pelos brasileiros em busca de conhecimento da fé ensinada pelos protestantes. Fletcher encontrou maior facilidade de pregar o evangelho ao povo desta nação devido à proximidade que tinha ao imperador Dom Pedro II e a de vários intelectuais brasileiros em que eram amigos pessoais. Entretanto, antes da fundação da Igreja Presbiteriana no Brasil, o médico e missionário escocês Robert Calley, da Igreja Congregacional, chegou aqui fugindo da perseguição e sendo também amigo de Dom Pedro II. Fundou no Rio de Janeiro uma igreja com esta denominação. Somente em 1859, Ashbel Green Simon chegou ao Brasil, vindo a fundar a Igreja Presbiteriana no Rio de Janeiro em 1862 e a participar da coordenação, ou seja, da ordenação do primeiro pastor evangélico brasileiro, o ex-padre José Manuel da Conceição. Foi durante o reinado de Dom Pedro II que o protestantismo se consolidou no Brasil. Em 1851, chegou no país o capelão presbiteriano James Corey Fletcher, que expôs as doutrinas bíblicas aos brasileiros que o procuravam para conhecer sua fé e para receber assistência espiritual. Foi amigo pessoal do imperador e de intelectuais brasileiros. Brandt, 2006. Em 1855, chegou ao Brasil fugindo de perseguição na Itália, na Ilha da Madeira, o médico e missionário escocês Robert Calley com sua esposa Sarah. Apesar de sua fortuna, dedicava-se aos pobres, oferecendo-lhes ajuda médica e espiritual. Também, amigo do imperador, fundou em 1858 uma igreja congregacional no Rio de Janeiro, composta de escoceses, portugueses e madeirense. Brandt, 2006. Em 1859, desembarcou no Rio de Janeiro o fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil, Ashbel Green Simonton, nascido em 1833.